Olá, primeiro ano, espero que todos aí estejam bem ou continuem bem. Graças a Deus temos tido aí boas notícias. O governador Witzel, né, já liberou a abertura, claro, guardado, né, a porcentagem aí, o cuidado com as porcentagens, o cuidado com a saúde, mas ele liberou o funcionamento já da maioria das coisas. Isso é muito bacana, isso, né, queremos acreditar que essa recuperação do Rio de Janeiro, do Brasil, de uma forma geral, ela vai acontecer gradativamente. Precisamos continuar acreditando, tendo esperança. Você, independente da sua religião, é importante que você peça a Deus, né, eu continue pedindo a Deus para que o mais rápido possível a gente saia aí dessa situação, o Brasil possa sair dessa situação, porque muitas empresas, e a gente só vai ter noção da situação quando nós sairmos definitivamente dessa pandemia, mas acompanhando as notícias a gente sabe que, você também sabe, muitas empresas já fecharam, talvez gente da sua família já tenha até perdido o emprego, tomara que não, mas a gente sabe que isso é uma realidade, perda do poder aquisitivo da sociedade, mas nós cremos que, se Deus quiser, as coisas vão caminhar bem e as coisas vão voltando ao normal. E mais uma vez, eu digo, espero que você, que a sua família, seus familiares possam estar bem, contando os dias aí para nós retornarmos ao vivo em cores no Colégio Batista do Vilar. Isso vai ser bacana, né, daqui a pouquinho mais, quando for liberado, para que as aulas retornem ao normal. Bom, tendo dito isso, vamos continuar falando sobre maturidade. É um assunto bem interessante, principalmente para você que está naquela faixa etária, né, de adolescente, daqui a pouco indo para jovens, mais na frente está no ensino médio, e é bacana a gente falar sobre isso, porque envolve uma série de situações. Adolescente, eu já disse, vive aquele momento de crise, às vezes sem saber muito o que fazer em determinadas situações, às vezes achando que é de um jeito e não é, às vezes não querendo pedir muita opinião, às vezes quando pede para outros que não tem ou tem a mesma experiência que você ou não tem nenhuma, enfim. E é assim que a gente vai caminhando, mas é preciso construir, né, a maturidade, é preciso que a gente foque no nosso desenvolvimento, no seu crescimento como pessoa, para que daqui a pouco você, mais um pouco na frente, você alcance aí a sua maturidade, que, segundo a definição, eu já dei para vocês na aula passada, mas diz assim: a maturidade, estado, condição de estágio adulto, estado das pessoas que atingiram um completo desenvolvimento. Isso é a definição de maturidade. E quando a gente fala em maturidade, nós estamos falando, né, nós não estamos falando, melhor dizendo, daquele que sabe tudo. Já disse para vocês e sempre repito, ninguém sabe tudo, ninguém é o concurso, ou seja, ninguém está aí naquele patamar de último degrau, onde já chegou lá e não tem mais nada para aprender. Todos nós temos sempre que aprender. O nosso aprendizado só termina quando a gente morre. Logo, estando vivo, o aprendizado é um processo. Claro que é preciso não parar nunca de ler, de estudar, de conviver com pessoas que sabem mais do que a gente, trocar experiência com aqueles que também sabem menos do que a gente, com aquele que sabe igual a gente. Enfim, é necessário essa troca de ideias, de informação, porque isso faz parte do amadurecimento. E eu já disse também que eu não estou cobrando nessas aulas sobre maturidade, eu não estou cobrando de vocês e nem poderia cobrar uma maturidade que, pela idade, vocês ainda não têm condições de alcançar. O que nós estamos falando é sobre aprender a lidar com as situações, continuar aprendendo a lidar com as situações,
para que quando, de acordo com aquilo que a gente vai desenvolvendo fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, nós vamos amadurecendo. E o que é melhor, perceber que estamos amadurecendo. Amadurecimento faz parte de todo ser humano, não tem jeito. E o amadurecimento traz maior responsabilidade, também é assim que é. E que é para você não ter pressa para amadurecer. É um processo. Eu não sei se eu falei para vocês, mas se eu falei, vou repetir. Se eu não falei, vou falar de novo. Porque hoje há uma forçação de amadurecimento muito rápido. Hoje nós vivemos assim, a situação da mídia, rádio, televisão, enfim, filmes, novelas, pensadores ou pseudo-pensadores, aquelas pessoas que acham sempre que são tops, que tem muita coisa para nos ensinar, mas na verdade alguns fazem um desserviço para a sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque na vontade de seguir determinadas pessoas, e lamentavelmente para isso a internet não é legal, se pega um monte de, me desculpe o termo aqui, um monte de porcaria, porcalhada, pessoas que não tem nada para ensinar moralmente, um caráter extremamente duvidoso, estão passando informações como se fossem aquilo mesmo. Na verdade, isso é para te atrair e você precisa tomar muito cuidado, você que já é adolescente, que vive na internet, pesquisa lá, bate papo, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, ou seja, que tem pessoas as mais variadas e diferentes possíveis que você escuta, que você vê, que você os ouve falar. É preciso tomar muito cuidado, porque da mesma forma, e eu já disse isso também, que tem muita gente boa, que pode estar passando muita coisa legal para você, mas pode também ter muita gente ruim, que está passando muita coisa para você que você acha que é e não é. E para isso, a mídia é uma beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, muita gente que está na mídia, para alguns que estão na mídia, você não passa de um produto. Eles querem, na verdade, que você compre o produto deles. Geralmente são pessoas, não vou chamar de inteligentes, alguns até são, mas são pessoas que têm opinião formada, que foram trabalhadas para isso. Elas têm um poder de persuasão muito grande, elas são envolventes, elas são pessoas que, eu não sei se usa mais esse termo aí, mas são pessoas descoladas, pessoas que vocês gostam de ver, que vocês curtem, até por ser jovens, pessoas jovens, né, na faixa etária de 20 e poucos anos, mas já têm uma experiência maior um pouco do que vocês. Eles então ficam vendendo um peixe para que vocês comprem. E isso, não estou falando nada demais, você sabe que é assim. Tendo em vista, agora parou, graças a Deus, um pouco, mas tendo em vista algum tempo atrás a andança que andou aí na internet com pessoas orientando jovens, crianças, adolescentes a se mutilarem. É uma série de situações ruins. Então a gente percebe, até porque pessoas do bem não mandam ninguém fazer nada ruim, então a gente percebe que você precisa usar e usar muito essa palavra maturidade. Mas não só usar de boca para fora. Entender o contexto dessa palavra maturidade, principalmente nessa faixa etária, quando você já amadureceu mais um pouquinho, mas tem uma contrapartida, porque quando a gente começa a amadurecer, há o perigo da gente se achar bom demais, que a gente não vai mais cair em contos, que nós já temos a nossa opinião formada sobre tudo, tem até uma música que diz isso, e na verdade não é assim. Nós somos influenciados. Como a gente influencia pessoas, nós também somos influenciados. O problema o grande desafio é quem está nos influenciando. As pessoas que nos influenciam, a gente tem condições de discernir, de saber se é para o bem ou se não é, e aí a grande responsabilidade
que vocês têm, enquanto adolescente, de perceber isso e de ir crescendo. E vale mais do que nunca agora para vocês. Quando era criança valia e agora mais ainda, porque como eu disse, vocês começam, pode ser, tomara que não, que por saber um pouco mais, vocês podem ficar um pouco mais descuidados. E quando a gente fica descuidado, as coisas acontecem. Então a gente percebe aí, não vou citar nomes, né, até porque não é para isso, mas a gente existe aí muita gente em YouTube, artistas, pessoas famosas por um motivo ou por outro, pelo menos famosa para alguns, para mim não é, mas para alguns, né, essas pessoas são famosas, que estão colocando um monte de coisa na cabeça de adolescentes, de jovens juniores, e que acaba virando uma verdade. Por quê? Nós temos às vezes preguiça. Eu costumo dizer que a gente tem preguiça de pensar. Nós gostamos de tudo pronto. Não é à toa que se inventou o miojo. Porque a gente tem muita pressa das coisas. E olha que eu estou citando exemplo de comida, mas a gente tem pressa para tudo. É por isso que se inventaram o self-service, porque é muito rápido, chegar lá, pega e come. E às vezes nós não avaliamos. A ideia é tirar de você a preocupação. Claro que existem coisas que são boas, ajuda. Mas eu estou citando o exemplo da comida para poder mostrar como nós somos suscetíveis a certas coisas. E às vezes a gente não presta atenção que toda situação que cerca você e que nos cerca é para nos levar a uma despreocupação, para que nós não sejamos informados. E as informações às vezes são mais desinformações do que informações, que também tem isso. É desserviço prestado para você. Então é preciso que nessa faixa etária você tenha muito cuidado com tudo que você já aprendeu, porque se você achar que as novidades que vêm substituem o aprendizado, uma fala de alguém que não tem nenhum interesse em você, eu lamento falar isso, mas a grande verdade, quer dizer, eu não lamento não, desculpa, eu não lamento, que a grande verdade é que existem pessoas na internet que entram na sua casa, que vai no seu celular, porque você liga na internet, volta a dizer, você é só um número e ela não está preocupada o que você vai fazer, como você vai fazer, o que vai acontecer com você. O importante é que você as assista, que você assista, que você compre, quando é o caso, o produto delas, que você curte o produto delas, que você as siga no canal delas, porque elas ganham dinheiro e você não. E nós não. Então é preciso, nesse período, ter maturidade. Por isso, o conceito de maturidade, e que eu sei que fala que é uma pessoa que já alcança o nível completo, mas para algumas coisas vocês não precisam ter alcançado a idade já que vocês vão ser maduros, porque algumas pessoas adultas, elas também em determinado momento não são tão maduras assim. Então a maturidade para certas coisas independe da idade. E às vezes a gente, quando recebemos uma outra orientação, digamos assim, um outro conselho, vamos falar assim, pode ser que se esqueçam, né? Vocês esqueçam das orientações dos pais. E eu já disse e repito, toda vez que tiverem dúvidas, prevalece as orientações dadas em casa. Porque os seus pais são as pessoas que querem vocês bem, sem dúvida nenhuma. Então, maturidade é um desafio, um grande desafio. Ser maduro é um desafio. Às vezes é interessante porque, às vezes, naquele afã, naquela pressa de crescer e querer parecer maduro, vocês e eu, nós estamos sendo os mais imaturos possível. Se nós não tivermos cuidado, a gente só vai repetir frases do outro, não são nossas. Uma coisa simples que tem a ver com maturidade, eu falei para algumas turmas, se eu estou falando para vocês de novo,
não tem problema. Eu sempre lembro, porque às vezes eu não sei, são tantas turmas e às vezes eu falo as mesmas coisas para várias turmas. Então você pensa aqui, deixando um pouco do contexto, mas tem a ver com maturidade, um pouco até para chegar onde eu quero. Você imagina, por exemplo, e a gente que vê televisão, vocês veem, eu também vejo, enfim, os comerciais que apresentam produtos que prometem milagres, por exemplo, para emagrecer, para pegar músculo, para deixar o cabelo, né, igual artista que você já levanta com o cabelo penteado, enfim, gente. Às vezes nós acreditamos nisso. Eu não estou tirando aqui a, a capacidade do produto, mas o que eu estou querendo dizer é que a realidade é outra. Não é aquilo tudo. Vou citar um exemplo aqui que as meninas, né, usam mais shampoo e creme rinse. Tem shampoo e creme rinse que promete deixar seu cabelo, nossa, como se tivesse nos melhores salões do mundo. E na verdade elas foram. Mas a ideia é que aparece mostrando ali o cabelo depois de lavado, enxaguado com determinado tipo de produto. O cabelo fica assim, a gente sabe que não é verdade. Como um aparelho de ginástica que aparece, como um remédio que aparece prometendo milagres para isso, para aquilo. E no fundo, nós sabemos também que não é assim. Mas às vezes a nossa inocência nos leva a crer nesse negócio. É interessante, porque a gente é crédulo e a gente às vezes também, como eu disse, a gente presta mais atenção no que é dito por estranhos, porque essas pessoas são estranhas para você e para mim. Eu não as conheço e você também não. E a gente acredita mais nelas do que nas pessoas que nos orientam tão próximas a gente. Quer ver uma outra coisa? Comida. Existem pessoas que fazem propaganda de comida e que elas mesmo não comem aquilo. As pessoas, artistas que fazem propaganda de carne e não comem carne. Enfim, então, eu estou citando esses exemplos para a gente ver como é importante a gente amadurecer. E não dá para aprender amanhã, tem que ser hoje. Eu costumo dizer que para algumas coisas nós já estamos atrasados. Então, a maturidade é um grande desafio. E desafio é um negócio bacana, porque o desafio ele provoca a gente a tomar uma atitude, a ultrapassar o obstáculo, ou seja, não ficarmos parados. Desafio que nos faz superar os limites. Então, tudo que a gente ouvir é preciso ir mais além. É preciso não só ouvir, mas pesquisar. Nós temos vivido aí um tempo aí, um bom tempo, da chamada fake news, as notícias falsas. E acontece, às vezes, a gente no afã, né? Até como torcedor, às vezes a gente se comporta, não tivermos cuidado de querer passar uma informação à frente, sem sequer pesquisar para ver se a informação é correta. Então, o desafio de amadurecer não é sair repetindo, não é comprar tudo. Não, é o desafio da gente parar, avaliar e encarar que a gente tem que crescer, só que esse crescimento só vem através de avaliação. Mas como eu disse, nós gostamos de tudo muito certinho, muito prontinho, é mais fácil. É mais fácil alguém falar para nós, para você e para mim, que a gente tem que fazer aquilo, do que a gente particularmente querer pesquisar para fazer. Dá mais trabalho. Só que quando você tem mais trabalho, isso quer dizer que você está aprendendo. Exemplo. Eu gosto muito de falar de matemática, porque matemática trabalha com cálculo, aquele negócio todo, assim, raciocínio lógico, tal. Talvez você possa decorar uma fórmula para fazer algum exercício, até para fazer uma prova, um teste, mas perdão, mas decorar, lembrei, decorar não é aprender. Você decorou para aquele momento ali, mas você aprendeu. É igual o conceito de algumas questões. Você tem que aprender o conceito, não decorar. Quando você aprende o conceito, quando nós aprendemos conceito, a gente aprende a matéria. Quando a gente só se preocupa em decorar para fazer a prova, acabou aquilo ali, foi esquecido. Só que lá na frente a gente vai precisar. A gente vai precisar disso. Então é importante.
Desafio é uma ação, um efeito de desafiar. Você precisa se sentir provocado, desafiado a ser maduro, a crescer. Imagina que o seu pai, a sua mãe, falar assim: olha, aproveitando aí que, como eu disse, está passando, estão sendo liberados aos poucos, estamos saindo dessa situação muito ruim. Aí o seu pai, sua mãe, seu responsável, chega para você e fala assim: olha, eu quero te dar um presente. Quando abrir tudo, aí você vai no shopping, vai comprar lá, pensar aqui numa coisa bem assim, uma joia. Por exemplo, estou aqui, citando um exemplo, estou dizendo que os pais vão fazer isso com você. Mas suponhamos que vai, que eles vão. Mas quando vem o mais, sabe que há uma situação. Pontinho, pontinho, pontinho. Mas, ou seja, tem alguma coisa para você fazer. Ou seja, vai desafiar você a cumprir uma meta. Eles vão estabelecer uma meta e você tem que cumprir. E aí você tem duas opções. Ou você ganha a joia cumprindo a meta, ou você não ganha a joia não cumprindo a meta. Só que pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa não simples. Você foi desafiado. E é bacana esse desafio de crescer, de amadurecer, porque é trabalhoso, mas é edificante, é um negócio bacana. Que você vai percebendo que você começa a ter condições de conversar melhor, de expor as suas ideias melhor. De você perceber que quando você for dialogar com alguém, você começa a falar com uma razoável facilidade. Você já começa a entender algumas coisas, não esquecendo que as pessoas chamadas pensantes, o sucesso dela muitas vezes vem através da nossa preguiça de pensar. Que a gente acaba virando um produto. Está lá um produto. Que nós já somos assim para muitos. Está lá um produto. Então você precisa se sentir desafiado para crescer, desafiado em crescer. São obstáculos que precisam ser ultrapassados, que devem ser ultrapassados. E isso não acontece com esforço pequeno. Isso tem coisas que a gente pega rápido, você pega muito rápido. Mas tem coisas que você vai demorar, que você tem que se esforçar mais, que você tem que ler, você tem que estudar, você tem que perguntar, e isso dá trabalho. Você tem que abrir a tela do seu computador, do seu celular, do seu notebook, não sei, e começar a pesquisar mais, que vai dar trabalho. Talvez você vai perder meia hora, uma hora, não sei o tempo, tá, de alguma coisa, tipo do lazer, vamos dizer assim, que você tem, para estudar um pouco mais. É importante e muitas vezes é necessário. Por quê? Porque é o seu próprio interesse. E o maior interessado no seu desenvolvimento, na sua maturidade, deve ser você mesmo. Deve ser você mesmo. Ninguém mais do que você. E aí você deve criar condições para crescer, para aprender. A gente joga oportunidade às vezes fora. Vamos pensar aqui em criar condições para crescer. Bom, as condições para você crescer, no geral, no momento já foram criadas. Você estuda no colégio particular, os seus pais dão todas as condições para você estudar, além do colégio, além da casa, da alimentação, te dão uma internet, um celular, um computador. Então, assim, você tem todo o aparato principal para você crescer. E eu falei principal de propósito. Isso levando pelo lado da tecnologia. Você tem livros, tudo, professores que te orientam, mas e você? Qual o seu interesse em crescer? Lembra da palavra desafio? Pois é. E aí você precisa perceber e criar condições para você. Como se cria condições? E eu já disse aqui de certa forma. É você abrindo mão de algumas coisas. Sim, às vezes é necessário.
Sucesso não vem de qualquer jeito. Não vem. Conseguir as coisas não acontecem de uma hora para outra. Ter sucesso lá na frente não vai chegar na frente e falar assim, opa, é que não, começa agora. Então você precisa criar toda a situação que você já te cerca, são situações, condições para você crescer, mas você é a parte principal. Você é a parte principal. Porque senão dá ruim. Uma advertência, eu preciso chamar de orientação, cuidado com você e cuidado com o outro. Por que cuidado com você? Nós somos muito propensos a ficar, eu disse um pouco antes, nós somos muito propensos, muito levados a nos descuidar. Nós achamos que tudo é muito legal, que todas as pessoas são muito boas, mas é preciso que a gente tenha cuidado com a gente mesmo. Nunca confie em você no sentido de achar que você sabe tudo, que você já tem maturidade para tudo. E cuidado com o outro, porque você não sabe o que o outro está tentando te vender. Então é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você precisa parar para pensar e perceber que você tem uma caminhada pela frente e essa caminhada ela é progressiva, vai acontecendo naturalmente, cada dia um passo, você também precisa ter cuidado com o outro. Eu não estou falando que todo mundo que se aproxima de você vai ter segundas intenções, não é isso. Eu não estou dizendo que todo mundo da mídia vão falar coisas que é ruim. Eu já disse isso, não é isso. Mas é você ter o cuidado para não se expor. Quanto mais a gente se expõe, mais suscetíveis nós ficamos, você fica, eu também, para que as pessoas, vamos dizer assim, os aproveitadores faz com que, ou façam com que a gente fique vulnerável. Porque quando a gente fica vulnerável é mais fácil da invasão, é mais fácil de nos levar, é mais fácil da gente acreditar. Então, as coisas precisam ser vistas com muito cuidado, com muito cuidado. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo certo. E às vezes o adolescente ele quer crescer muito rápido. Nessa de querer crescer muito rápido, fica um negócio perigoso. É correr mais do que as pernas conseguem. É. Citando um exemplo aqui bem simples, uma escada. Uma escada, por exemplo, a gente precisa subi-la de degrau por degrau. Um, dois, três. Primeiro, segundo, terceiro. Quando pode ser que se você tentar subir de dois em dois, você pode errar passada e ter um incidente. Então a vida ela é assim. Para nós crescermos é assim. Pensar e ver, né, que tudo tem o seu momento. A gente vê, eu vejo com tristeza, e eu já disse isso para vocês, às vezes o envolvimento de tantos adolescentes com tanta coisa ruim. Já falei para vocês, e nós já conversamos em sala de aula, e eu sempre repito que acho importante, até porque vocês conhecem adolescentes hoje sofrendo por decisões tomadas que às vezes não, a ideia principal não foi dele. Não foi dele. Veio da cabeça de alguém que colocou lá e ele achou que podia e foi. E adolescente às vezes se acha meio que imortal. Se nada atinge, nada acontece, eu posso tudo. Isso não é verdade. E a gente vê que em pleno século XXI nós temos hoje pelo menos onde eu moro ainda acontece isso. A hora que eu, né, no lugar onde eu moro há pessoas em esclarecimento bacana, mas assim, tô falando de Belford Roxo. A gente ainda vê meninas de 12, 13 anos, ainda grávidas, engravidando novas demais.
Sim, é um negócio que, né, hoje, pensando no século XXI, pensando nas informações, a gente poderia pensar, gente, como é que pode isso? Por que acontece isso? Por uma série de situações, mas talvez uma delas é porque não teve a preocupação de pensar antes, de perceber que não era madura, e o menino também, o menino não era maduro o suficiente para poder, digamos assim, entrar numa situação dessa. Porque não é mesmo. E a gente pula etapas. Toda vez que nós pulamos etapa, dá ruim, fica complicado. Porque diz lá Eclesiastes 3:1 que tem um tempo para todas as coisas. Se tem um tempo para todas as coisas, então é preciso saber esperar. E isso começa das orientações de casa. Saber esperar tudo. Não ter pressa para ver as coisas acontecendo quando fora de tempo. Tem tempo. Não precisa correr. Uma outra coisa que muito me incomoda é que muitos adolescentes, sei a porcentagem, até porque eu não calculo isso, mas muitos adolescentes hoje que, sabe, falam de boca cheia, tem algumas atitudes assim como se fosse adulto, no sentido de ter um relacionamento sexual, de ter alguém, e a gente vê isso às vezes tanto em menina quanto em meninos. Uma coisa assim horrorosa, horrorosa, que não é para ser agora, que agora é para estudar. Mas por que isso? Porque a gente vê numa rodinha às vezes, e agora não estou falando de colégio, por experiência própria que eu tenho fora do colégio, de ver, de escutar essas conversas, sabe? Falam com uma propriedade e que não tem maturidade para isso. Tem. Porque maturidade a gente não nasce com ela, nós não nascemos com ela. E graças a Deus por isso. A gente precisa cumprir as etapas. Criança, junior, adolescente, jovem, adultos e por aí vai. Por aí vai. Mas hoje é uma pressa muito grande. E às vezes também nós nos descuidamos porque não gostamos de conselho. Gente, conselho é um negócio muito legal. Sei que não acontece com você, mas talvez você conheça alguém que já falou assim, poxa, não aguento mais meu pai falando a mesma coisa. Você não fala isso, não pensa assim. Mas tem colegas seus que falam. Ah, mas que chatice, toda hora, repetindo a mesma história. Olha só que negócio bacana eles aqui em Provérbios 1, capítulo 1 de Provérbios, versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Repetindo. Provérbios, capítulo 1, versículo 10, você deve ler. Repetindo aqui, ó. Vou primeiro no versículo 8, que eu acho que eu já li isso para vocês. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. O 9, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Aí no 10 diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não consinta. Eu disse e repito, às vezes nós achamos que todo mundo é muito bom. Eu até já me citei como exemplo e me cito sempre. No sentido assim, eu sou professor de vocês aqui, mas fora do colégio vocês me conhecem? Sim, é um grande desafio. Entendeu? Não poderia ser, eu não poderia ter duas personalidades, graças a Deus que não é o meu caso, mas não poderia ser? Sim. Então a ideia não é desconfiar de todo mundo, mas é você se perceber dentro de todo esse contexto para que você não seja enganado, para que você saiba diferenciar as coisas. E na dúvida, peça opinião. Vá seu pai, vá sua mãe. Eles vão saber direcionar. Então cuidado, né? Não tome decisões precipitadas. Não ache que você sabe tudo. Não abra mão do seu crescimento. Isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente fica assim, isso, aquilo, já sei, isso, aquilo, lá. Nada. A vida nos ensina e nós precisamos aprender a viver.
A vida nos condiciona. Mas quando eu digo da vida, eu estou dizendo de tudo que nos cerca. E vocês são muito novos, tem uma caminhada longa, tem muito que aprender. Então, dentro de todo esse contexto, né, amadureça gradativamente. Não fique devagar demais, que vão demorar mais, mas também não corra demais. Não é necessário correr para algo que acontece naturalmente, que é o desenvolvimento. Claro, como eu disse, a gente vai aprendendo, vai se esforçando a cada dia, a gente vai se envolvendo, vai pesquisando, mas o amadurecimento ele vai acontecendo naturalmente e você irá amadurecer se estiver ligado, atento a tudo que você já aprendeu, vai procurar aprender e ainda vai aprender muito mais. Valeu, até a próxima, tchauzinho.